Amigos, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral. E olha, no programa de hoje eu vou conversar com um grande amigo, uma figura que eu tenho um respeito muito grande e uma convivência já há anos. Ele é polêmico, mas ele fala a verdade. E a verdade, muitas vezes, tem gente que não gosta de ouvir. Sabe de quem eu estou falando? Roberto Mohamed Amin Júnior. Tudo bem, Mohamed? Tudo bem, Douglas? Como é que você está? Um prazer. Você só errou na nossa amizade, já são quase 2 décadas. Não precisa lembrar dessa parte. Mas eu acho que eu sou o único que te chamo como Roberto Mohamed Amin Júnior. É verdade. Ô, Mohamed, nós tivemos uma convivência há muitos anos no Opinião, depois no Painel, um programa de rádio que também mexeu muito com a nossa região. Hoje nós temos aí a facilidade das redes sociais. O que significa? A praticidade de estar conversando sobre vários temas, você no seu escritório, eu aqui no estúdio, para os amigos do Hora Geral, tanto na TV como nas redes sociais. Eu, em primeiro lugar, quero uma análise sua a respeito do que pode acontecer, óbvio, de bom, depois dessas eleições que ocorreram dia 15 de novembro em algumas cidades como São Vicente e Praia Grande, dia 29 de novembro. Você vê no resultado uma melhora significativa para os chefes do executivo nas 9 cidades que compõem a região metropolitana? Olha, Douglas, em Praia Grande não vai haver mudança, é um governo de continuidade. Eu acho que essa história de dizer que ela é técnica, a nova prefeita trabalhou no governo, ela conhece, como o Roberto Francisco também, como foi o primeiro vice do O Mourão. Ricardo O Mourão Yamauchi, sempre né? coloca, o Mourão sempre coloca alguém que não tem vocação política para que fique esquentando a cadeira para ele voltar depois de 4 anos. Então não mudou nada, é o mesmo esquema, a mesma forma de fazer política. Eu tenho uma admiração pessoal pelo Mourão, Sim. mas eu acho meio pobre essa forma de fazer política que ele tem. São Vicente, sem dúvida nenhuma, foi uma guinada. São Vicente, de certa forma, acabou com um predomínio, um domínio político que era que aí, se a gente colocar, mesmo com a interrupção do Billy, que eu não coloco muito como interrupção, mas eu acho que se cortou um predomínio de uma família, de um clã, que bem ou mal governava São Vicente, e a alternância de poder é salutar, né? Não aquilo que aconteceu com o Billy, mas a alternância de poder verdadeira, com alguém que aparentemente é extremamente competente, como é o caso do Caio Amado. Agora, Mohamed, você citou aí os 2 candidatos eleitos agora em 29 de novembro, a Raquel Kine e o Caio Amado. Vamos trazer a discussão um pouco mais para as outras cidades. Você colocaria o mesmo quadro com relação à sucessora do Mourão, como o caso do prefeito de Santos, o Rogério Santos? Você vê também em Não, Santos uma continuidade ou não? não, eu vejo como continuidade, mas é uma pessoa com características completamente diferentes. Não tem nada a ver com o caso de Praia Grande. O Rogério tem personalidade. O Rogério ocupou um cargo como secretário de governo em que ele tinha um viés político muito forte, porque era ele que negociava com a Câmara de Vereadores. Eu acho que vai ser um governo completamente diferente. E com relação às cidades do Litoral Sul, eu não sei se você tem a mesma visão do que a minha, eu vejo uma expansão da nossa região predominantemente nas cidades do Litoral Sul. A começar de Praia Grande, aí você pega Mongaguá, você pega Itaém e pega Peruíbe. Lá em Peruíbe, a reeleição do Luiz Maurício, em Itaém, a eleição de uma pessoa que já estava no governo do Marco Aurélio, que é o Tiago Cervantes, e o Márcio Cabeça em Mongaguá. Você vê aí uma mudança significativa no Litoral Sul, porque eu vejo a expansão ali, no nosso Litoral Sul. Não, eu não vejo, o Douglas, porque é histórico que, infelizmente, as cidades do Litoral Sul, entra prefeito, sai prefeito, e ninguém consegue realmente fazer com que essas cidades cresçam. Mongaguá, eu acho que é o maior exemplo. É uma sucessão de prefeitos que são lamentáveis. Pode até ser que exista alguma
alguma mudança aí de vetor, alguma mudança de direção, mas eu acho muito difícil que se saia sempre do mesmo. Roberto Mohamed Amin Júnior conversando com os nossos amigos no Hora Geral. Mohamed, eu sei que você sempre foi crítico com relação à quantidade de parlamentares que passam por aqui, entra a eleição, sai a eleição e nunca retornam, né? E nós acabamos ficando com uma representatividade muito pequena se compararmos na Assembleia Legislativa. Como mudar essa característica e fazer com que os moradores da região deem voto, ou seja, para os seus representantes aqui da região, mais do que os de fora? Olha, Douglas, o LIDE do Litoral vai fazer uma campanha que nós fizemos no Opinião alguns anos atrás. Sim. Não sei se você lembra, nós lançamos isso no Opinião, foi justamente quando nós tivemos uma eleição de uma bancada boa. Nós tivemos, acho que, 5 deputados federais e 7 deputados estaduais. Exatamente. 4 deputados federais e 7 deputados estaduais. Isso. E foi uma campanha feita praticamente em todos os veículos de comunicação. Quem sabe a coisa vai para frente. Esse grande número de representantes que não são daqui, mas passam aqui, é bom de deixar bem claro que, além da responsabilidade dos eleitores que acabam votando nesses representantes, que não tem nenhum vínculo com a região, também tem um contraponto dos vereadores, que indiretamente acabam também sendo cabo eleitorais desses representantes de outras regiões e não da nossa Baixada Santista, né? E que abandona a região. Nós temos hoje 2 representantes. Eu entendo que tem 1,5, mas tem 2 representantes na Câmara Federal. Isso é um problema, porque a gente não consegue levar nenhum tipo de necessidade da região. Está aí as obras da entrada de Santos, que o dinheiro parece que vai ser liberado no início do ano que vem, que são as obras de drenagem, que para mim são muito mais importantes do que o viaduto que muda de cor. Mohamed, um outro assunto que eu julgo importante, que era a sua análise, né? A própria Prefeitura de Santos, o próprio prefeito e o secretário de Segurança, Sérgio Delbel, já anunciaram aí praticamente o bloqueio da orla, pensando no Réveillon. Não vai ter queima de fogos na cidade, isso já é divulgado, mas um bloqueio das praias para minimizar a aglomeração de pessoas. Você acha que esse tipo de bloqueio vai ter aí o respeito da população? Porque a gente sabe que final de ano são milhares de pessoas que vêm às cidades do nosso litoral justamente por causa do principal palco, que são as praias do nosso litoral. Olha, Douglas, eu acho que é correto. Não tem por que ter aglomeração, mas eu te garanto que vai ter problema, e muito problema. As pessoas não estão preparadas para esse tipo de restrição, nem esse tipo de respeito ao próximo. A gente cansou de ver isso acontecendo durante a pandemia. Eu acho que a prefeitura está certa, tomara que todas tomem essa decisão, me parece que todas vão tomar, mas que nós vamos ter problema, eu não tenho dúvida nenhuma. Roberto Mohamed Amin Júnior, conversando com os amigos aqui no Hora Geral. Mohamed, um outro aspecto que nos preocupa muito é esse momento da pandemia e a politização com relação à vacina. E, lamentavelmente, a gente tem visto aí, dia após dia, vários dos nossos amigos praticamente perdendo a sua vida por causa da Covid-19. No seu entendimento, qual vai ser a vacina que será liberada aqui no Brasil? A Coronavac ou a Pfizer-BioNTech? Eu espero que todas. Não importa de onde venha. Eu espero que todas, porque uma só não vai dar conta de suprir o mercado. São 2 doses, Douglas. Num país de 160 milhões de habitantes, são 320 milhões de doses. Para você vacinar a população inteira, um laboratório não vai dar conta. Então, tem que ser todas. Quanto mais, melhor. O que você não pode é ter um presidente e um governador de estado que estão fazendo campanha antecipada para 2022 usando a vacina. Quer dizer, são 2 idiotas que não estão enxergando que eles estão lá para governar e não para fazer politicagem. Que são 2 psicopatas, né? Nós temos 2 psicopatas, um como governador do estado de São Paulo e um como presidente da República. E aí você tem esse tipo de confusão. Eu espero que tenham 7, 8 tipos de vacina e que você consiga dar conta de vacinar a população inteira. Mohamed, tem um questionamento que eu quero ver se você consegue resumir aos nossos amigos. Há muitos anos, como você falou mesmo no começo da entrevista, que nós conhecemos.
E eu me lembro de muitas bandeiras que nós discutíamos, principalmente você, junto com os convidados, na bancada do Telejornal Opinião. E aonde eu quero chegar? O Telejornal Opinião ele se iniciou em 93 e findou em 2009, por aí, 2010. Muitas dessas bandeiras ainda eu vejo praticamente sendo empunhada pelos nossos representantes e não sai do papel. Um deles, essa ligação entre Santos e Guarujá, por exemplo, a descentralização, né, do CROSS, que é a Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde. A gente fica sempre na dependência para ter um leito hospitalar. Por que será, ou quando será, que esses gargalos nós vamos conseguir resolver para o bem da população da nossa região? Quando o povo da nossa região começar a entender que nós temos que ter deputados que você possa cobrar num domingo andando na rua, num jantar, numa festa. Tem que ser pessoas daqui. Se votar em candidato de fora que sequer vem fazer campanha na região, torna isso... Nenhum município, Douglas, tem capacidade financeira para fazer esse tipo de obra. O túnel da Rangel Pestana, a ligação Santos-Guarujá, e para mim, o que eu julgo mais importante, a ligação Santos-Ilha, Santos-Continente, é mais importante que a ligação com Guarujá. Para mim é muito mais importante. Santos tem 10 vezes o seu território não ocupado, não desenvolvido, que poderia trazer para a cidade um benefício absurdo de se fazer uma área portuária, uma área industrial atrás, agregando valor. Então, enquanto a gente não tiver quem consiga fazer desse tipo de investimento prioridade, seja para o Estado, seja para o governo federal, a gente vai continuar andando nessa. Enquanto você pegar deputados que nunca aparecem aqui, nem na eleição eles aparecem, recebendo voto da nossa região, a gente não vai conseguir nada. Nós temos potencial, com os eleitores que nós temos, de Bertioga, vou contar São Sebastião até o Vale do Ribeira. Nós temos aí capacidade para fazer 10 deputados federais e pelo menos 12 deputados estaduais. Você imagina uma região com uma força política dessa? Agora, com a quantidade de candidatos medíocres que saem, você pulveriza voto. Mas eu acho que a culpa não é só do número de candidatos, porque pleitear qualquer um pode. É o fato de a gente não ter relevância e a consciência das pessoas tem que votar em alguém daqui. Então você pega, por exemplo, uma cidade como Peruíbe, que consegue eleger um deputado federal. Saem 10 candidatos, não vai conseguir nada mesmo. Então, a gente não é o caso de Santos e São Vicente, mas nessas cidades pequenas tem que haver consciência de que para ter representatividade tem que ser um candidato só. Você falou algo que eu concordo, que é com relação à importância dessa representatividade. Eu fico imaginando, Mohamed, o governador, na hora que, de repente, a sua secretária fala assim, olha, tem uma reunião com os prefeitos da Baixada Santista, do Vale do Ribeira e do Litoral Norte. Quantos prefeitos são? São 35 prefeitos. Não pode agendar. É diferente, né? Ou seja, o número, nesse sentido, vai fazer a diferença na hora de cobrar do governo do Estado as suas obrigações, tanto na área da saúde. Um outro aspecto, Mohamed, você sabe muito bem, nós estamos praticamente chegando no verão. De novo, nós vamos aguardar os policiais no interior para a Operação Verão. E os batalhões continuam esperando uma iniciativa do governo do Estado para poder aumentar os efetivos numa área importante que é a segurança, por exemplo. Isso vem justamente da falta de representatividade, nesse caso na Assembleia Legislativa. E não é só número, né, Douglas? É qualidade. Enquanto você tiver deputado estadual que só está preocupado em roubar, quanto é que é o pichuleco que ele leva, também não adianta você ter 10 que não servem para nada. Você tem que ter pessoas que queiram realmente fazer um projeto político voltado para a região. A gente tem que ter quantidade e qualidade. Tudo bem que na quantidade, pelo menos, mesmo sendo 2, 3 medíocres, eles vão lá ficar calados na reunião e vão fazer presença. Agora, o que a gente não pode só é ter 1 ou 2, e sendo que se trocar por um balde de esterco, quem ficar com o balde está com prejuízo. Roberto Mohamed Amin Júnior conversando com a gente aqui no Hora Geral. Mohamed, você já teve a oportunidade de participar de vários programas, inclusive com comentaristas e com lideranças políticas.
E claro que o fato da gente ter essa possibilidade de dialogar e debater, o intuito é justamente de pensar na população e discutir temas importantes para a nossa região. Nós estamos próximos aí de um novo ano, 2021, que ainda teremos a participação, ainda de estarmos na pandemia, aguardando o mais rápido possível a vacina no combate à Covid-19. E já temos uma eleição aí, vizinha, em 2022. Você acha que a reforma política dificilmente sairá para que haja uma unificação nas eleições no nosso país? Não, primeiro eu sou contra a unificação. Não vai ter reforma política nenhuma. A gente vai ter que reestruturar o país no fim da pandemia. Então, reforma política esquece. Quanto à unificação, eu acho que é correto ter eleição de 2 em 2 anos. O que você tem que fazer é obrigar o deputado a renunciar ao cargo para sair candidato a prefeito. Aí você já melhora a situação. Deixar bem claro, você quer ser candidato a prefeito da sua cidade, você renuncia, ou seja, se perder, não volta. Aí você ia ter esse meio de campo tranquilizado. Bastaria mudar isso. Eu duvido que o Congresso faça isso, porque todos eles usam essa estratégia para se lançarem prefeitos das suas capitais e das suas cidades. Mas eu acho que essa mudança já resolveria o problema das eleições. Elas têm que ser, porque é até uma forma de você fazer com que a população se manifeste durante um governo. Foi o caso do Bolsonaro, que não conseguiu eleger ninguém praticamente. Então, a gente tem que ter essa alternância, porque senão você relegaria a eleição municipal, que é muito importante, mas tem um outro aspecto, o aspecto ideológico nela é muito pequeno, o que importa é a zeladoria, você teria reduzido. 2022 já começou, é óbvio, porque a gente tem, por exemplo, nasceram novas lideranças na região. O Danilo Morgado, na Praia Grande, vai ser certamente candidato a deputado estadual. A Solange Freitas vai ser, com certeza, candidata a deputado estadual. E eu acho que isso é muito positivo. São novas lideranças surgindo e que podem agregar votos e melhorar o nível. Por exemplo, eu acho que o Ivan Sartori deve ser candidato a deputado federal. A gente precisa de um deputado que tenha conhecimento legal, que seja da região. Ele fez um papel para um outsider muito bom na eleição municipal. Então, eu acho que a gente tem gente despontando para as próximas eleições, que eu falei da qualidade. A gente pode ter uma bancada de qualidade com a Solange, com o Danilo, a Cris Forcel em Itanhaém. São nomes que praticamente estão garantidos na eleição de 2022. Tem que fazer um trabalho bem feito para convencerem a população de que é preciso ter gente da região. Mas, sem dúvida nenhuma, são nomes que já estão praticamente lançados nas eleições de 2022, o que é positivo, né? Fazia muito tempo que a gente não renovava as nossas lideranças. Isso sem contar com o Paulo Alexandre, que certamente será candidato, provavelmente a deputado federal, os 2 deputados federais que a gente tem, os deputados estaduais que a gente tem, que também vão se lançar à reeleição. Então, eu acho que a gente vai ter aí um mix de candidatos com peso político para ter uma boa representação em 2022, que é o segredo para a gente conseguir chegar em algum lugar nessa região. Mohamed, a gente vê muitas vezes a reclamação da população das cidades da região com relação a vários tipos de serviços, né, que poderiam e deveriam estar funcionando à disposição da população. Que, no meu entendimento, eles poderiam ter essa mudança se caso houvesse uma participação maior do eleitor, não só no voto, mas acompanhar, né, o comportamento do seu candidato, do seu representante. Aonde eu quero chegar? Nós tivemos em Santos um prefeito que foi eleito no primeiro turno com 101 mil votos e alguma coisa, que é o caso do Rogério Santos, e 112 mil votos de pessoas que não foram votar, ou seja, não votaram no dia da eleição. Um número maior do que os votos que elegeu o prefeito na cidade de Santos. Eu cito Santos porque das cidades da Baixada eu coloco Santos como a principal cidade. Como reverter esse desinteresse do eleitorado na hora de eleger os seus representantes? Douglas, nos Estados Unidos, o Trump foi eleito justamente por causa disso, porque as pessoas que eram simpatizantes da Hillary ou que queriam que o país fosse para um rumo diferente não foram votar, porque lá o voto não é obrigatório. Eu sou contra o voto obrigatório. E você vê o que aconteceu agora. Votou muito mais gente no meio de uma pandemia nos Estados Unidos do que na primeira eleição do Trump. E ele perdeu.
Eu acho que quando as pessoas percebem que precisam ir votar para fazer a diferença, elas vão. Nesse caso, não havia nem vontade, não havia incentivo. O quadro de candidatos na cidade de Santos estava muito ruim, e eu acho que a vitória do Rogério, sem querer tirar o mérito da campanha dele, foi muito mais em função de que ele não tinha adversário, né? É mais ou menos como colocar o Santos para jogar o campeonato da terceira divisão. Não tem adversário, não tem ninguém com a estrutura que ele tinha para fazer a frente. Você vê, não tinha nenhum ex-prefeito candidato, por exemplo, que pudesse dizer na cara dele que ele estava errado, que ele estava mentindo, que ele estava falando bobagem. Eram só candidatos fazendo um discurso medíocre. Então, é muito simples. Na minha opinião, a gente vai ter, e isso não é ruim para a democracia. Eu acho que o voto obrigatório é que é ruim, o voto facultativo. Só que você provoca nas pessoas a vontade e a necessidade de votar quando elas se veem diante de uma situação como os Estados Unidos viveram agora, em que as pessoas falaram, não, eu tenho que votar para tirar esse maníaco do poder, senão ele vai continuar lá mais 4 anos. Lembrando também o que ajudou também a participação dos eleitores americanos foi a facilidade, por causa da pandemia, deles poderem votar através do correio, né? Isso ajudou e muito. Mas você falou uma coisa que é interessante, ou seja, saíram da zona de conforto e resolveram mudar a história da principal potência do país, do mundo, que é os Estados Unidos. Talvez na próxima eleição os eleitores do Brasil terão um comportamento diferente. Apesar de que você já vê uma grande movimentação do centro. Você acha que nós teremos novidades nas eleições de 2022? Olha, eu não sei se nós teremos, mas a gente precisa, porque continuar nessa polarização absurda de direita e esquerda, que são dois lados da mesma moeda, né? Você vê que o comportamento do Bolsonaro em relação aos filhos dele é o mesmo do Lula em relação aos filhos dele. O Bolsonaro agora caindo no colo do Centrão, que já estava no poder no tempo do Lula. Porque esses partidos, quando a gente fala centro, é preciso tomar cuidado, porque partidos como PTB, PP, MDB, eles sempre estiveram no colo de quem está governando. Né? Partido rapariga. E partido rapariga, não importa, eles estiveram com o PT, estiveram com o Fernando Henrique, estiveram com o PT, estiveram com o Bolsonaro e vão continuar com quem tiver. Você vê, o Kassab, que é a maior rapariga que a gente tem na política brasileira, não tem o menor pudor de dizer que o partido dele não tem ideologia. Olha, um partido político que não tem ideologia é prostituta de beira do cais. Isso não tem dúvida nenhuma. Né? Então, esse tipo de comportamento dos partidos políticos é que faz com que a gente veja bem claro que, se vier uma opção, ela vai ter que vir de partidos que não compõem esse chamado centrão, que de centrão não tem nada, e vão para um espectro político de eficácia, de pensamento social, de resolver o passivo social que o Brasil tem, mas de eficiência, de eficácia, muito mais do que discurso ideológico, porque esse já mostrou que é um absurdo, tanto de esquerda quanto o de direita do Bolsonaro, que é um discurso de gente que tem problema mental. Bom, Mohamed, aí eu vou discordar com você. Eu acho que os filhos do Lula não se comparam aos filhos do Bolsonaro. Pode ser no sentido da paternidade de querer, talvez, proteger os filhos, aí sim, porque os filhos do Bolsonaro, praticamente os 3, passaram várias vezes por várias eleições e foram eleitos. Eu não sei se os filhos do Lula, se candidatassem, teriam o mesmo êxito do que os filhos do Bolsonaro, no quesito, né, de passar através de uma aprovação, através do voto popular. Eu discordo disso, porque eu acho que a gente tem... Você tem um tiririca deputado federal, ser eleito no Brasil não quer dizer absolutamente nada, Douglas. A gente elegeu o Cacique Juruna, Moacir Franco, Agnaldo Timóteo, Tiririca. Ganhar voto não é problema nenhum. Para mim, os filhos deles são 3 Tiririca. Esse é o Roberto Mohamed Amin Júnior. Roberto, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Vamos torcer e ser um pouco mais otimistas numa realidade
né, que nós possamos melhorar. A gente sempre parece que é utópico quando a gente fala numa melhora do nosso país, mas eu acho que essa mudança, ou esse início de transformação, depende única e exclusivamente dos brasileiros, né, de não ficar à margem e participar mais das decisões, a começar nos municípios. Pelo menos é assim que eu penso. Isso não tem dúvida, Douglas. A gente tem que. É por isso que eu falo que eu sou contra casar as eleições. Porque a eleição municipal tem um viés muito mais de zeladoria e ela ficaria perdida no meio da discussão ideológica que normalmente domina a eleição presidencial. Então, eu acho ótimo que elas sejam separadas, porque são dois mundos distintos. O município é onde a gente vive a realidade. É o local da saúde, da educação, do lixo, do transporte, do seu dia a dia. Enquanto que o governo federal é aquilo que você espera de mudança para o país inteiro. A discussão pode até ser ideológica. No município, não. Então, eu acho que tem que ser mesmo as duas eleições diferenciadas. E vamos torcer para que esses prefeitos novos tenham em mente que é preciso fazer alguma coisa relevante. Exato. Nos cargos que eles ocupam, né? E não se render à mediocridade. Obrigado, meu amigo Roberto Mohamed, pela participação. Até a próxima, meu amigo. Bom trabalho. Eu que agradeço a você, Douglas. Um abraço. Conversamos com o Roberto Mohamed Amin Júnior aqui no Hora Geral. Bom, e você pode interagir e participar. Nosso WhatsApp estará sempre à sua inteira disposição. 981 70 14 34. Até a próxima. Um abraço forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário?